Justiça determina que órgãos do governo tomem ações imediatas contra o desmatamento na Amazônia. Arthur diz que Bolsonaro é corresponsável por mortes de Covid-19. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 25 mil, com mais de 1.600 mortes. Com isolamento, poluição do ar na área urbana de Manaus reduziu 64%. Brasil bate recorde com 1.188 mortes por coronavírus em 24 horas e casos confirmados passam de 300 mil. Câmara aprova a indenização a trabalhadores da saúde incapacitados pela Covid-19. Celso de Mello decide até o final da tarde desta sexta sobre sigilo de vídeo, diz STF. Donald Trump diz que não vai fechar o país mesmo com segunda onda de coronavírus. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que o Brasil deve intensificar isolamento social para conter pandemia. Ciclone deixa dezenas de mortos e devasta a Índia e Bangladesh. Poderoso chefão de organização criminosa que atua no Amazonas morre após ser baleado durante operação em Sergipe. O bandido tinha planos de explodir penitenciária em Manaus para dar fuga a comparsas. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM Itacoatiara, Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM, Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Nova Luz em Canutama, Anamã em Anamã, Marã FM em Maranhão, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. 5:52. Previsão do tempo. A chance de chover 14 milímetros é de 90% e o dia será de muito calor com 32 graus à sombra, diz o Clima Tempo. O dia amanhece com uma brisa suave, 24 graus de temperatura aqui no sítio histórico da cidade, no complexo difusora de rádio. A umidade do ar é 91% e os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É sexta-feira, 22 de maio, chegamos aos 142 dias do ano e faltam 224 para terminar 2020. É dia de Santa Rita de Cássia. É também o dia do apicultor, o dia do economiário e o dia mundial da biodiversidade. Depois de subir 4 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 83 centímetros. O Rio Negro já subiu 9 metros e 77 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada, com boa visibilidade, estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. Bárbara Eliodora, a viúva do poeta e conjurado José de Alvarenga Peixoto, morre louca e pobre em 1819. Em 1900 será formada a Associated Press em Nova York como uma cooperativa de notícias sem fins lucrativos. Em 2010, voo Air India Express 812 cai sobre um penhasco durante a aproximação para o pouso em Mangalore, na Índia, matando 158 das 166 pessoas a bordo, tornando-se o acidente mais mortal envolvendo um Boeing 737. Agora 5:53 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Daqui a pouco, Peregrini, vamos falar sobre a precária condição de trafegabilidade da Carlos Braga. Daqui a pouquinho temos matéria sobre esse assunto, mas eu pergunto a você, como é que está o tempo? Tá bom, né, Peregrini? Tá bom, Paulo, não temos aí, né, possibilidades tem, não temos aí agora nesse momento tempo nublado não, tá tranquilo aqui, já passeamos,
andamos na nossa viatura do Jornal da Manhã, no momento que estivemos, Paulo, nos deslocando para o Instituto Médico Legal. Na área da rotatória do produtor, Paulo, ali subindo para Camapuã, tinha pista molhada, não era pista alagada não, pista molhada, choveu um pouquinho na madrugada e deixou aí a pista molhada, temperatura muito agradável na zona norte e leste nesse momento. O caso mais grave das últimas 24 horas na área policial, Peregrini, aquele rapaz que matou o pai e feriu a mãe em uma briga familiar, Peregrini. Pois é, Paulo, o Andrei dos Santos Queiroz, de apenas 21 anos de idade, ele matou o pai e feriu a mãe, né? A facadas. As versões aí já começam a aparecer. Paulo, no depoimento dele, ele disse que já não aguentava ver a mãe apanhar tanto do pai durante a vida dele toda. Ele acompanhou essa situação no depoimento dele. A irmã dele, de apenas 8 anos de idade, estava dentro da casa também e assistiu a tudo. Segundo ele, o pai pegou uma barra de ferro para matá-lo, tentou golpeá-lo e ele pegou uma faca e acabou acertando o pai. A mãe, quando viu que o marido estava sendo assassinado, tentou partir para cima do filho e acabou sendo golpeada. Ela continua internada, viu, Paulo? O estado dela é grave. Vizinhos já não acreditam tanto nessa versão, já que o rapaz era acostumado a cometer assaltos, tinha uma faca escondida, ele escondia sempre uma faca na cerca ou então em cima do telhado, já tinha esfaqueado uma pessoa, já foi preso, então a polícia está investigando aí para chegar, Paulo, na verdadeira versão desse crime que chocou a cidade no dia de ontem. Já um precedente, não é, Peregrini, desse rapaz, e a situação dele então está bem complicada. Bem complicada, Paulo. Ele foi preso logo ainda pela manhã de ontem, foi levado à delegacia de homicídios e sequestros. Peregrini, infelizmente o pessoal do IML tem muito trabalho nas últimas horas, não é? Pois é, Paulo, né? Foi uma noite madrugada muito tranquila no que se diz respeito aí, né? A mortes por violência, ninguém morreu aí, Paulo, assassinado nas últimas horas. Teve muita movimentação sim no IML, não tem sido diferente nesses últimos dias, Paulo, com muitos exames e mortes natural também tem acontecido. Peregrini, você volta daqui a pouco e bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo, vamos voltar daqui a pouco, um bom trabalho para toda a equipe do Jornal da Manhã. E nós tivemos, Paulo, um assassinato lá no município de Itacoatiara. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes em relação a isso também. E um jogador, rapaz, um ex-jogador do Nacional e do São Raimundo, alguém lembra do Luica? Pois é, o Luica agora está se destacando não mais fazendo gol, e sim pelo tráfico de drogas. Ele foi preso, Paulo, com mais de 150 tabletes aí, muita droga em poder dele, e a polícia o prendeu, a Rocão prendeu no dia de ontem. Pois é, daqui a pouco você traz detalhes. 5h57. E atenção, alerta aos motoristas que trafegam pela rodovia Carlos Braga e Iranduba. J. Raio, o que está acontecendo por lá? Paulo Guerra, um trecho da estrada na altura do residencial Amazonas 2, do lado esquerdo de quem segue para a cidade de Iranduba, está ameaçando desabar. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, engenheiro Saulo Ferreira, foi constatado naquele trecho um deslizamento na lateral da pista que ocasionou o desanelamento de pelo menos 2 das manilhas que compõem o sistema de drenagem de águas pluviais. A solução para o problema, segundo ele, passa por aterro na lateral da pista, compactação, reposicionamento das manilhas da rede de drenagem e, por último, a recomposição da camada vegetal sobre o aterro para estabilizar o solo. Vale registrar, Paulo Guerra, que a rodovia Carlos Braga tem obras de revitalização previstas para serem iniciadas em breve pelo governo do estado. Mas, enquanto isso não acontece, faz-se necessário urgentemente algum tipo de intervenção por parte da CEINFRA, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, antes que o trecho venha desabar e seccionar a única via de acesso à sede do município. Aliás, essa questão de erosão tem tirado o sono de várias famílias de Iranduba. Nos bairros Alto, Morada do Sol, Dom Lopes, São Francisco
Francisco e no fim da rua Coari, no centro da cidade, o risco de desabamento é real. E a maior parte dessa demanda já foi levada pela prefeitura do município ao conhecimento da CEINFRA desde 2017. Paulo Guerra. 5h59 em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana está realizando obras de manutenção e conservação da estrada AM-174 no município de Novo Aripuanã, para garantir a boa trafegabilidade da via, principalmente entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí. A obra apresenta percentual de mais de 50% de serviços concluídos, com previsão de entrega no segundo semestre deste ano. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo, Voz Cabocla em Vila Rica de Caviana, Beruí, Josivã em Beruri, Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão, Rádio Voz de Canutama, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal em Amundá, Web Rádio, Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. O tempo é bom em Manaus no momento, a temperatura é de 24 graus. Motivos pessoais levaram o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Lorival Praia, a pedir desligamento do cargo nesta quinta-feira. O anúncio da saída foi feito em uma reunião por meio de videoconferência com a participação de todos os secretários municipais. O prefeito Arthur Vigílio Neto lamentou e aceitou a saída de Lorival, que foi premiado economista do ano de 2019 pelo trabalho realizado à frente da pasta municipal. Pelo segundo ano consecutivo, Manaus vai receber o segundo encontro municipal Lixo Zero de Melhores Práticas, evento que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 deste mês, reunindo as principais autoridades, órgãos, empresas e entidades que atuam direta ou indiretamente na área para discutir o tema e os projetos que estão sendo executados na capital amazonense. Estará presente na abertura do evento o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini. Um estudo do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas mostrou que houve uma redução no índice de poluição do ar na área urbana de Manaus durante o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento do projeto Atlas ODS Amazonas da UFAM, a diminuição das atividades industriais e redução na mobilidade urbana durante o período causaram queda de 64% nos níveis de material particulado. De acordo com o coordenador do projeto Atlas ODS Amazonas, Henrique dos Santos Pereira, por causa do isolamento e distanciamento social durante a pandemia, a redução do tráfego teve um efeito benéfico de melhora da qualidade do ar. Isso pode significar um impacto positivo para a saúde pública em decorrência da retirada desses poluentes da atmosfera, disse ele. 6h04. Com o objetivo de reprimir e apurar crimes de invasão de terras públicas, desmatamento ilegal e posse ilegal de armas de fogo na região de Boca do Acre, operação conjunta intitulada Amazônia Legal cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em sedes rurais em 6 dias de atuação no projeto de assentamento agroextrativista Antimari, no sul do município. 13 pessoas foram presas em flagrante e foram apreendidas 14 armas de fogo, 14 motosserras e outros instrumentos que dão suporte aos crimes investigados. A operação é resultado da articulação de diversos órgãos, entre eles o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Pesquisa do IBGE revela que para os moradores de 43 municípios amazonenses, o principal destino para realizar suas compras de artigos de vestuário e calçados para consumo próprio, não incluindo compras para revenda, compras pela internet, nem compras no próprio município, é Manaus. Além dos consumidores vindos da maioria dos municípios do estado, Manaus é também o destino principal para as compras dos residentes em Boa Vista, Roraima, Alenquer no Pará e até de Santarém, também no Pará. No entanto,
Dentro do estado, há outros municípios que são destinos principais para as compras de consumidores de cidades vizinhas: Santo Antônio do Içá, Manacapuru, Tabatinga, Maués, Parintins, Itacoatiara e Tefé. Medidas de distanciamento, higienização e limpeza dos ambientes, além de serviço de triagem nas áreas de acesso, fazem parte do plano estratégico para a retomada das atividades do ensino privado no Amazonas, quando as aulas presenciais forem liberadas. Dentre as ações de apoio para dar suporte às escolas associadas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado criou uma cartilha orientando sobre as providências a serem tomadas e os cuidados necessários para a reabertura dos serviços após a flexibilização do isolamento social em data a ser fixada ainda pelo governo. Familiares de William Rebouças, residentes em Iranduba, entraram em contato com o Jornal da Manhã para reclamar do Hospital 28 de Agosto, onde ele foi internado depois de sofrer um AVC e lá se contaminou com o Covid-19 e está em isolamento, onde, segundo dizem, existe apenas um técnico de enfermagem para cada 10 pacientes, prejudicando o atendimento. A direção do HPS 28 de Agosto deve esclarecer essa demanda. 2 importantes veículos de comunicação de credibilidade mundial, o jornal Financial Times e a revista Times, publicaram amplas reportagens sobre o avanço da Covid-19 no Brasil, colocando Manaus e o Amazonas como áreas críticas dos efeitos do novo coronavírus. Em ambas, o prefeito Arthur Vigílio Neto criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro, que segue contrariando recomendações quanto ao isolamento social. O presidente é corresponsável por muitas mortes da Covid-19, diz Arthur à revista Time. A publicação enfatiza que o prefeito viu sua cidade ser tomada pelo vírus no final de abril e segue com fala mais dura do prefeito ao presidente. O prefeito destaca que, com uma pregação irresponsável, quase delinquente, ele encoraja as pessoas a irem às ruas. Isso levou muitas pessoas à morte. 6:08. Um total de 200 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 foi disponibilizado pelo governo do estado ontem para moradores de 3 unidades de conservação estaduais gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A entrega foi realizada em comunidades da zona rural de Manaus e Iranduba, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, classificou como leviana a Associação de Índices de Cobertura da Atenção Básica ao quantitativo de óbitos por Covid-19 ocorridos em Manaus, em comparação com os números do interior do estado. A reação foi feita nesta quinta-feira, após divulgação pelo secretário de Atenção Especializada do Interior da Secretaria de Estado da Saúde, Cássio Roberto Espírito Santo, de análise dos resultados de mortes pela doença na capital e no interior. Magaldi assegurou que é preciso considerar que o indicador de cobertura da atenção básica é um percentual meramente quantitativo, uma função cuja principal variável é o número de recursos humanos, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem, entre outros. Segundo ele, o que precisa ser realmente analisado são os aspectos da qualidade do atendimento da atenção básica e que é um erro grave associar as mortes ao indicador de atenção básica. O Amazonas registrou 1.663 novos casos nesta quinta-feira, totalizando 25.367 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 59 óbitos pela doença, elevando para 1.620 o total de mortes. Um total de 39 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Foram registrados 9 óbitos domiciliares e 69 sepultamentos. Os casos negativos para a Covid-19 somam 30.553, sendo 21.346 em Manaus e 9.207 no interior do estado. O boletim aponta que 3.484 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar.
Outras 19.734 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperam da doença. O Ministério Público Federal apresentou ação de improbidade administrativa contra a prefeita de Pauini, Eliana de Oliveira Amorim, por não prestar contas de recursos federais destinados à educação do município. A consulta da prefeita causou dano de mais de 2 milhões aos cofres públicos. Os recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao município para a construção de uma quadra escolar coberta e de uma creche pré-escola, para aquisição de uniforme escolar, de materiais para a sala de aula rural e de ônibus escolares, como parte do Programa de Ações Articuladas e do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, com repasse total de R$1.171.756,10. 6:12. Os criadores de bovinos e bubalinos dos municípios de Barcelos, Carauari, Juruá, Novairão, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Itapauá devem vacinar seus animais de todas as idades até o dia 31 deste mês. A campanha Amazonas Sem Febre Aftosa, que teve início no dia 1º deste mês, é coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado. Ao todo, 442 propriedades rurais e 16.791 bovídeos estão envolvidos nesta primeira etapa da campanha. O diretor-presidente da ADAF, Alexandre Araújo, alertou os produtores para que não percam o prazo. Alertamos aos produtores que estão com campanha de vacinação nos municípios agora no mês de maio: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Tapauá, Juruá, Carauari, Novairão, Presidente Figueiredo. Vocês devem realizar essa vacinação adquirindo a vacina até o dia 31 de maio e fazer a declaração junto aos escritórios da ADAF até 15 de junho. Portanto, não percam o seu prazo, garantam a imunização do rebanho contra a febre aftosa para que nós tenhamos o Amazonas livre de febre aftosa. 6:13. Com o objetivo de reunir informações sobre a situação da indústria no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, a Superintendência da Zona Franca de Manaus realizou um segundo levantamento de dados junto às empresas do polo industrial no período de 12 a 17 de maio. O primeiro levantamento foi realizado pela autarquia na segunda quinzena do mês de abril. Numa amostra composta por 50 empresas que responderam à pesquisa da Sulframa no mês de maio, dentre as maiores do polo industrial, entre faturamento, investimentos e geração de empregos, 30% afirmaram que paralisaram totalmente as atividades. Entre as causas da paralisação total ou parcial das atividades, 70% das empresas citaram a redução da demanda ou cancelamento de pedidos de produtos. 58% citaram a proteção dos recursos humanos da empresa. 16% alegaram escassez de capital de giro para pagamento de pessoal ou fornecedores. 10% afirmaram haver falta de insumos, componentes ou matérias-primas importadas e 2% a falta de insumos, componentes ou matérias-primas nacionais. Sobre as expectativas para a retomada, 46% das empresas cogitam retomar a normalidade de suas atividades e já estabeleceram um plano de ação para isso. Dentre as empresas que ainda enfrentam algum tipo de alteração no seu ciclo de atividades, apenas uma acredita que serão necessários mais de 90 dias para retomar a normalidade. A juíza federal Jaísa Maria Pinto Frade, da 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, deu ontem decisão favorável ao pedido do Ministério Público Federal, que busca obrigar a União a adotar medidas efetivas e urgentes para conter a escalada do desmatamento na região. O Ministério do Meio Ambiente disse que já cumpre a determinação e não deu detalhes sobre o cumprimento da determinação. O governo já está atuando conforme determina a decisão judicial através da operação de garantia da lei e da ordem, que mobilizou IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Forças Armadas e polícias estaduais, informou o MMA. O pedido foi feito pela coordenadora da Força Tarefa Amazônia do Ministério Público Federal, procuradora Ana Carolina Ayuk Bragança, e apresentado em 23 de abril à Justiça Federal do Amazonas.
Os procuradores cobram ações imediatas de fiscalização e controle em 10 pontos da região, considerados os mais críticos. Wilson Lima afirma que auxílio de 1 bilhão do governo federal será importante para o equilíbrio fiscal do Amazonas. O estado do Amazonas pode receber até R$1 bilhão divididos em parcelas nos próximos 4 meses, e isso nos ajuda a manter esse equilíbrio fiscal, levando em consideração a perda que nós estamos tendo em função da diminuição da arrecadação do ICMS. E é disso que o país precisa num momento como esse, de que as autoridades sentem à mesa e encontrem consenso para superar o Covid-19. O governador Wilson Lima classificou como histórica a reunião entre os governadores dos estados e o presidente Jair Bolsonaro, realizada ontem por videoconferência, para tratar da sanção ao projeto de lei complementar que estabelece programa de auxílio financeiro aos entes federativos durante a pandemia do novo coronavírus. Na avaliação do governador, a ajuda federal vai ser importante para o Amazonas manter a sua saúde financeira diante da pandemia, que tem impactado as atividades econômicas e a arrecadação. Para o governador, a união de esforços e espírito público são indispensáveis nesse momento. Não tem outro caminho para que a gente possa superar esse momento a não ser a união. E é isso também que eu conclamo aqui no estado do Amazonas. É preciso começar a pensar um novo momento para o estado do Amazonas. É preciso começar a pensar o novo Amazonas. E nós já estamos fazendo essa construção. Agora, só o governador, só o estado não consegue fazer isso. É preciso que todas as autoridades, é preciso que a sociedade civil organizada, é preciso que o cidadão comum também se junte a essa união, se junte a esse momento de solidariedade ao povo que foi mais afetado por conta do Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro também reforçou a importância do alinhamento entre as instituições para que o Brasil supere a crise sanitária e consiga reduzir os seus danos, e disse que todos têm que trabalhar em conjunto para mitigar os efeitos dessa crise nos estados onde estão os mais afetados. Polícia. Enilton Cordovil, conhecido como Roleta, investigado por homicídios, tráfico de drogas e por liderar uma organização criminosa que atua no Amazonas, morreu nesta quinta-feira no município de Simão Dias, no estado de Sergipe. De acordo com policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Enilton foi alvejado no momento de sua prisão após reagir à abordagem policial. Segundo a polícia, ele é suspeito de ordenar ameaças a policiais que atuam no bairro da Compensa, além de mortes que aconteceram no bairro, e ainda organizar fugas de presídios da cidade. De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, delegado Rafael Alemão, o homem era o principal alvo da operação Contra-Ataque, que teve um período de investigação de 2 meses. Além de ser procurado no Amazonas, ele também é um dos mais procurados do estado do Ceará. Era um dos mais procurados. Ele tem passagem lá por roubo a banco. Ele já havia sido preso em Manaus e estava foragido desde 2018 com outros membros da facção criminosa. Ele era o número 1 dessa facção criminosa, informou Alemão. Ainda conforme o delegado, o suspeito organizava ataques a facções rivais e planejava fugas para detentos no sistema prisional do Amazonas. Ele já estava organizando um plano para explodir o prédio dos presídios para que os presos se evadissem do local, disse o delegado. 6h21 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos, Paulo Guerra e ouvintes, uma noite madrugada muito tranquila na cidade. Entretanto, a Rocan prendeu. Se você quiser o zap da Rocan, a Rocan chegou mais uma vez a um traficante através do zap. Anote o WhatsApp da Rocan, procure aí a caneta, prepara o celular que eu vou já passar o zap da Rocan, através de denúncia feita pelo WhatsApp, um ex-jogador de futebol. O Luiz Alves de Oliveira, conhecido como Luica, de 45 anos, rapaz, vi tanto gol do Luica pelo São Raimundo. Ele era o talismã da colina, agora é traficante e presidiário. Ele atuava no meio campo do Nacional, do São Raimundo, era um jogador famoso aqui em Manaus, e por volta de 14h30 da noite de ontem, a Rocan o prendeu após denúncia anônima informando que Luica estaria com grande quantidade de entorpecente escondida na casa dele. A polícia foi até o local e durante uma revista encontrou um material ilícito, ou seja,
droga. No total foram 15 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Tá aí, o Luica foi preso, foi algemado e comemoral, velho, daquele que andava na pontinha do dedo, uma bolsa desgraçada, agora tá aí, atrás das grades, e foi uma denúncia anônima através do Zap da Rocan. Anote: 99280 7574, 99280 7574. Através desse número, você manda o WhatsApp para a Rocan, não precisa se identificar, entregue aí a parada, entregue tudo aí que você souber do seu bairro, da sua rua, não precisa se identificar, e a Rocan vai chegar junto, vai lá e vai tirar bandido de circulação, vai prender droga, arma, o que tiver na área, é só você passar o Zap 99280 7574. Foi mais um grande trabalho da Rocan, que tem no comando o Major Werner. Ações da Polícia Militar em todas as ruas da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita gente sendo tirada, muito bandido sendo tirado de circulação. A Polícia Militar, que tem um comando geral do Coronel Norte, vem fazendo aí um trabalho de retirada de bandido das ruas. Blitz estão sendo realizadas com plataformas, ou seja, aqueles guinchos, né, de rampa, estão acontecendo em muitas motos irregulares, estão sendo aí apreendidas. Uma fiscalização dessa está sendo necessária na área da zona norte e leste da cidade. Muita gente sem capacete, motos aí com restrição de roubo, com certeza. Tomara que o Coronel Norte faça uma blitz, uma ação como essa, principalmente na zona leste de Manaus, onde as pessoas, os bandidos, usam motos para cometerem assalto. Toda noite a gente recebe aí informações das pessoas que estão aí sendo assaltadas e pedem para a gente denunciar aqui, e a gente até que vem fazendo, mas o número de assaltos vem crescendo e muito na cidade. Ainda Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A movimentação nas ruas da cidade nesse momento. Viaturas da Polícia Militar prenderam logo no final da madrugada de hoje homens que estavam vendendo droga na área da zona leste da cidade. E os policiais da Delegacia Especializada em Roubo e Furto cumpriu no final da manhã de ontem, Paulo Guerra, uma missão. Apreenderam várias televisões e vários aparelhos de TV. Era por volta de 11 horas da manhã, quando Fábio Rodrigues, de 39 anos, investigado por participar de ação criminosa, roubou uma carga de televisores. Ele roubou, foi uma carga logo, avaliada em 380 mil, de uma empresa do Distrito Industrial. O delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, o competente delegado Aldenei Góes, prendeu o Fábio e recuperou aí os aparelhos que ele havia roubado. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Noite, madrugada tranquila na cidade. Ninguém morreu na faca. Ninguém morreu na bala. Ninguém morreu por paulada. Ninguém morreu por violência na cidade. Graças ao trabalho da Polícia Civil e Militar, da Secretaria de Segurança como um todo, a noite madrugada foi tranquila. Ninguém deitou na pedra por violência. Chegava no Instituto Médico Legal na madrugada de hoje, a pedra estava vazia, modo nenhum deitado por violência durante a noite madrugada passada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no município de Itacoatiara, encontro macabro.
Um homem de aproximadamente 50, 60 anos, até o presente momento não identificado. O corpo desse homem foi encontrado no bairro Jauari, às margens do rio Amazonas. O corpo Paulo Guerra e ouvintes já estava em avançado estado de decomposição. Ele ainda não foi identificado e causou alvoroço lá na cidade de Pedra Pintada. O homem estava despido, já com a metade do corpo já comido pelos insetos lá da área. A situação do corpo estava deprimente. Ele até o presente momento não foi identificado. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Amanhã tem uma live beneficente da cantora Ângela Rodrigues. Amanhã, sábado, 18 horas. É só você assistir pela fanpage @Boteco do Betinho 2020. Vai ser aí, essa live vai ter o objetivo de arrecadar alimentos para as pessoas que estão aí em situação vulnerável durante essa pandemia. @Boteco do Betinho 2020, 18 horas de amanhã, sábado, tem live da cantora Ângela Rodrigues. Você, meu chefe Paulo Guerra, que gosta de uma rocha, deve aproveitar essa live. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Nós vamos começar falando de loterias e da quina, no concurso 5.275, que sorteou as dezenas 15, 16, 26, 38 e 62. 15, 16, 26, 38 e 62, prêmio acumulou. A quadra saiu para 33 apostadores e cada um vai receber R$9.132,16. Foi o concurso 5.275. Após sair do Corinthians, a pedido do técnico Thiago Nunes, Ralf está de casa nova. Nesta quinta-feira, o Avaí anunciou o volante como novo reforço do clube. Aos 35 anos, Ralf chega ao time catarinense para ajudar a equipe a alcançar o objetivo de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Jô está mais perto do Corinthians, pelo menos geograficamente. Após acertar a rescisão do contrato com o Nagoya do Japão, ele viajou ao Brasil e está em quarentena. Os passos de Jô são acompanhados de perto pelo presidente do Corinthians, André Sanches. O dirigente tem feito marcação cerrada no atacante e praticamente todos os dias fala com ele na tentativa de convencê-lo a voltar para o timão. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro conheceu seu novo presidente. É Sérgio Santos Rodrigues, um advogado de 37 anos, eleito para comandar o clube a partir do dia 1º de junho e até 31 de dezembro de 2020. Foram 351 votos de conselheiros para que se chegasse ao resultado. Uma das pessoas que chamou atenção durante a eleição foi Zezé Perrella, que tomou uma cusparada de um torcedor ainda não identificado. O ex-presidente também foi atingido por uma lata de cerveja. Muita confusão no Cruzeiro. A eleição para presidente do Vasco será somente em novembro, caso a pandemia do coronavírus não adie esse pleito. Candidato ao cargo máximo do clube, Leve Enciano, surpreendeu ontem ao anunciar o acerto com o marfinense Yaya Touré. O próprio marfinense confirmou que espera chegar em São Januário em 2021. Últimas notícias. Num dia marcado por avanços nas negociações para o veto ao reajuste de servidores estaduais e municipais e por declarações do presidente do Banco Central, o dólar caiu para a menor cotação em 17 dias. A Bolsa de Valores fechou no nível mais alto em quase um mês. O dólar comercial terminou ontem vendido a 5,58. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia aos 83.027 pontos, com ganho de 2,1%. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, após a China anunciar que vai impor novas leis de segurança nacional a Hong Kong, num gesto que deteriora ainda mais as relações com os Estados Unidos, e decidir não estabelecer uma meta de crescimento para este ano, reforçando preocupações sobre o impacto econômico da pandemia de coronavírus. Índice acionário de Hong Kong, o Hang Seng, liderou as perdas na região hoje com um tombo de 5,56%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,80% em Tóquio.
Imposto de Renda 2020. Receita abre nesta sexta-feira consultas ao primeiro lote de restituições. Lote vai pagar 2 bilhões para 901.077 contribuintes no dia 29 de maio. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a segunda parcela do 13º salário a partir de segunda-feira. O pagamento vai até o dia 5 de junho. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo para combater a crise causada pela pandemia. Pedidos de seguro-desemprego aumentam 76,2% na parcial de maio, diz o governo. Segundo dados do Ministério da Economia, referentes à primeira quinzena deste mês, foram 218 mil pedidos a mais de o número registrado no mesmo período de 2019. A Caixa Econômica Federal acredita nesta sexta-feira novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda para quem recebeu a anterior até 30 de abril. Ao todo, o benefício será pago a 7,9 milhões de trabalhadores, segundo o banco. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, se não houver nenhuma mudança nas próximas horas, 2020, vão terminar às 23h59 desta sexta-feira. As provas, entretanto, foram adiadas na quarta-feira por 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto inicialmente no edital por determinação do Ministério da Educação. 6h41 em Manaus. Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira projeto que estabelece o pagamento de uma indenização no valor de R$50 mil a profissionais de saúde que, atuando no combate à pandemia, se infectaram com o novo coronavírus e ficaram permanentemente incapacitados. A proposta será agora encaminhada ao Senado. Câmara e Senado já haviam aprovado o projeto de teor semelhante, mas que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro sob a justificativa de falta de precisão e clareza. Pelo texto aprovado nesta quinta-feira pelos deputados, no caso de morte desses profissionais, o valor será repassado a cônjuges, dependentes ou herdeiros que poderão dividir o dinheiro. A cifra pode ultrapassar os R$50 mil no caso de morte de trabalhadores com dependentes menores de 21 anos. Nessa hipótese, a proposta estabelece que cada um dos dependentes menores de 21 anos deverá receber um valor que será variável conforme a idade. Governo exonera secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Após 18 dias no cargo, Antônio Carlos Campos de Carvalho era contra o novo protocolo para o uso do cloroquina e ganhou a rua. E as trocas de Bolsonaro não param por aí. Foram mandados embora comandos da PRF, Polícia Rodoviária Federal, e do Departamento Penitenciário Nacional. Foram exonerados os diretores gerais Adriano Marcos Furtado, da Polícia Rodoviária Federal, e Fabiano Bardignon, do DEPEN. Foram nomeados Eduardo Ágio de Sá e Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, respectivamente. Avanço no desmatamento deve levar o Brasil a ter aumento nas emissões, mesmo com paralisação de atividades na pandemia. Estudo do Observatório do Clima aponta que o país contraria a tendência mundial de baixa nas emissões em 2020. O Ministério do Meio Ambiente criticou o grupo responsável pelo levantamento. Congresso abre crédito de 343,6 bilhões e autoriza governo a contornar regra de ouro. Texto permite que a União se endivide em 343,6 bilhões para pagar despesas com salários. Proposta segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Celso de Mello decide até às 17 horas desta sexta-feira sobre sigilo do vídeo de reunião ministerial, diz STF. Vídeo é parte do inquérito aberto pelo ministro do STF para apurar a acusação do ex-ministro Moro de que presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para evitar investigação de familiares. Ministério mantém recomendação para uso de cloroquina em casos leves de Covid-19, mas corrige texto. Nova versão do documento, divulgada nesta quarta-feira, tem mudança do título, apresenta assinaturas de técnicos do Ministério e traz alterações nas referências. 6h44.
Esta sexta-feira, 22 de maio, é o Dia Internacional da Biodiversidade. Em mensagem, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que as soluções para os problemas desta área estão na própria natureza. Segundo Guterres, a preservação e a gestão sustentável da biodiversidade são necessárias para mitigar as perturbações climáticas, garantir a segurança alimentar e de água e até mesmo prevenir pandemias. O chefe da ONU lembrou que a pandemia de Covid-19 emanou da natureza. Segundo ele, a crise mostrou como a saúde humana está intimamente ligada à relação que tem com o meio ambiente. A China irá impor uma nova legislação nacional de segurança sobre Hong Kong após os distúrbios causados pelos protestos pró-democracia no ano passado, anunciou uma autoridade chinesa, levando a um aviso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington reagiria de maneira muito forte contra a tentativa de controlar ainda mais a ex-colônia britânica. Lacan Pou anunciou volta às aulas presenciais no Uruguai após melhora nos índices do novo coronavírus. Escolas reabrirão progressivamente e a partir de 1º de junho, o país estabilizou o número de casos de Covid-19. Pesquisadores do Senegal estão testando um kit para a detecção de Covid-19 que custaria $1 e entregaria o resultado em menos de 10 minutos. A expectativa é de que o teste possa estar disponível para distribuição na África até junho, caso ele seja aprovado. O plano é que ele seja fabricado no Senegal e também no Reino Unido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que não pretende fechar o país caso ocorra uma segunda onda de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No lugar, o republicano afirmou que vai mitigar os efeitos da pandemia. Os Estados Unidos ainda são o país mais afetado pela pandemia de Covid-19, com mais de 1,5 milhão de casos confirmados e mais de 93 mil mortes por causa da doença, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Em discurso numa fábrica na periferia de Detroit, no Michigan, Trump reforçou que o país deve começar a reabrir as atividades. Todos os estados, em maior ou menor grau, iniciaram processos de reabertura. A passagem do ciclone Amphan na Índia e Bangladesh nesta quinta-feira deixou ao menos 84 mortos e centenas de vilas costeiras inundadas, informaram as autoridades locais. A tormenta é a mais forte a atingir as regiões em mais de uma década, segundo especialistas. A maioria das mortes foram registradas devido à queda de árvores por causa do forte vento e a maré de aproximadamente 5 metros. O fenômeno causou a destruição de milhares de casas, a evacuação de mais de 3 milhões de pessoas, além de provocar a perda de colheitas. 71 pessoas morreram, incluindo 15 em Calcutá. Nunca havia um desastre dessa magnitude, afirmou Mamata Banerjee, ministra-chefe de Bengala Ocidental, estado localizado no leste da Índia. Em entrevista à ONU News, vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde e especialista em epidemiologia, Jarbas Barbosa, acredita que a intensidade da contaminação com a Covid-1 deve durar até início de junho no Brasil, com base em modelos e cálculos realizados pela agência da ONU. O aumento no número de casos de contaminação com o novo coronavírus no Brasil pode ser contido com mais isolamento social, disse ele. O vice-diretor da OPAS contou que, além do Brasil, outros países latino-americanos estão enfrentando um aumento muito rápido do número de casos, como Equador, Chile, Peru e México. Jarbas Barbosa, que tem mais de 40 anos de experiência em medicina e políticas de saúde pública, afirma que a situação do Brasil é diferente nos vários estados, mas que a prioridade agora é conter o avanço da contaminação com as medidas acertadas. 6h48 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Com mais de 1.188 mortes em 24 horas, Brasil ultrapassa 20 mil óbitos e já tem 310 mil casos de coronavírus. Folha de São Paulo. Com queixas de Bolsonaro, militares e deputados pressionam por saída de Weintraub.
O estado de São Paulo. PF e Receita pegam 357 quilos de cocaína em tambores com suco de laranja para exportação no Porto de Paranaguá. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governador Ibanez é internado para exames em hospital de Brasília. Valor econômico. Ibovespa volta aos 83 mil pontos com trégua política. Dólar fecha abaixo de 5,60. Estado de Minas. Parte do comércio de BH vai reabrir na segunda-feira. Escolas deverão voltar no segundo semestre. Jornal do Comércio no Recife. Prefeitura de Recife teria comprado respiradores de empresa que vende produtos veterinários e colchões. Fortaleza, Diário do Nordeste. 13 hospitais do Ceará estão com 100% das UTIs ocupadas. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro ataca requerimento do PT no TCU contra uso amplo da cloroquina. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Pelo menos 30% da indústria está parada. Diário do Amazonas. Censa ataca Suzan por atribuir mortes ao EBS. A crítica. Salários congelados. Em tempo, Wilson Lima cobra 1 bi de Bolsonaro para equilibrar contas. Participaram desta edição reportagens de J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.